Tan, 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 tan. Alguém cantou junto comigo. Espero que tenha cantado. Olá, leigos e leigas. Bora buscar a santidade junto comigo hoje. Hoje vamos meditar João 10, do versículo 22 ao 30. Vou falar mais calmamente porque eu estou falando muito rápido. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E espero que alguém tenha cantado também. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, Jesus andava pelo templo, sob o pórtico de Salomão. Os judeus, então, o rodearam e lhe disseram: Até quando manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhe respondeu: Já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu bati no microfone. Nem sei como eu tô. Hoje vai estar mais calmo, sem barulho atrás. Só esse cachorro abençoado que resolveu abrir a porta. Vamos lá. Depois de meditar. Depois de meditar, de assistir alguns vídeos, como eu sempre falo, de ler várias vezes, não somente aqui, mas para fazer a thumbnail, eu sempre gosto de ler bastante, colocar algumas imagens que retratam bastante, algumas é mais para vocês pensarem e tentarem entender, eu gosto bastante dessa dinâmica, e depois de meditar bastante, vendo duas visões deste mesmo evangelho, tanto do Frei Gilson como do Padre Paulo Ricardo, tirei as minhas conclusões e aqui vou passar para vocês. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Cristo, ali, e depois mais pra frente ele vai falar, Cristo já tinha feito diversos milagres, diversos obras, ressuscitou Lázaro, tudo aquilo que Cristo podia, anunciando o evangelho, pregando o evangelho, tudo o que ele podia, e dizendo abertamente que ele era o Cristo, ele fez. Porém, os judeus eram pessoas de cabeça dura, eram pessoas que estavam fechadas para Cristo. Em Apocalipse, Cristo diz: Eu bato a porta, mas quem escolhe quem vai entrar e quem vai sair? Se Cristo vai entrar, se Cristo vai ter a porta aberta do nosso coração, somos nós. E os judeus ali, Cristo já tinha dito: o vosso pai é o inimigo, se eu não me engano. Então, eles já tinham fechado a porta para que Cristo adentrasse em vosso coração. Então, não adiantava Cristo fazer obras, não adiantava Cristo ressuscitar pessoas, não adiantava Cristo expulsar demônio, e o próprio demônio e os nossos anjos caídos proclamarem que Cristo era o verdadeiro Santo de Deus, o Filho de Deus, sendo ele Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que eles não iriam acreditar que Cristo era o Messias. E aqui
Esqueci, olha. E aqui, vamos colocar para nós. Vamos colocar para as pessoas que estamos rezando e estamos rezando bastante tempo, estamos batalhando há muito tempo, como eu faço, eu e minha madrinha. E a propósito, beijo madrinha, amo muito a senhora. Eu e minha madrinha chega na catequese, fala para os crismandos diversas e diversas vezes para eles irem se confessar, para eles entenderem que eles estão deixando de fazer outras coisas para dedicar aquele sábado, aquela única hora que eles têm, das 5 às 6. Eles estão deixando de fazer muitas coisas e aproveitar, como o mundo diria, de ir para tais lugares para festejar e ter prazeres momentâneos da carne. Eles estão ali. Mas não adianta eles irem, não adianta nós falarmos, nós nos dedicarmos ao ver vídeo, ao estudar, ao pensar em diversas formas de falar, para que eles realmente deixem que Cristo adentre em vossos corações e pelas suas atitudes, pelas suas obras, como Cristo fala, que dá testemunho que eles são verdadeiros cristãos, católicos, apostólicos, romanos, e que essas obras faz em nome de Deus, se eles não abrirem a porta do vosso coração, se eles não abrirem o ouvido para que, ouvindo as nossas palavras, os nossos testemunhos, adentrem no coração deles, não adianta a gente fazer tudo isso. Não adianta nós rezarmos para as pessoas que, em vez de ouvir a voz de Cristo, ouve a voz do mundo, se fechando para a obra da vida, a obra que Cristo sempre, desde o princípio, ao gerarmos em nosso seio, e no seio materno de nossas mães, que é para que possamos com nossa vida glorifiquemos e adoramos e amemos a Deus, e para que um dia voltemos para Ele. Não adianta, se fecharmos o nosso coração, nossas atitudes, nossas obras serão em vão. Porque Cristo diz: eu já vou-lo disse, mas não acreditais. Esta pessoa que você está rezando, esta pessoa que você está fazendo de tudo para que ela volte para Cristo, se em nenhum momento ela abrir a porta do coração dela, em nenhum momento ela querer realmente tomar a decisão, não adianta. Não estou pedindo para que você desista, mas alguém que já fechou o coração, não adianta nada. Não adianta. A persistência, sim, como Santa Mônica fez com o Santo Agostinho, mas em algum momento Santo Agostinho teve que abrir o coração dele. Não adiantaria se ele não abrisse o coração dele para que Cristo adentrasse, não adiantaria todos os dias. Mais de 30 anos que Santa Mônica rezou em lágrimas por ele, se ele não abrisse, não adiantaria as lágrimas de Santa Mônica. Não adianta se quisermos ouvir a voz de Deus. Não adianta quisermos ouvir o barulho do inimigo, o barulho do mundo, o barulho do pecado, e querer ouvir a voz de Deus. Não dá. Não dá para viver no mundo e querer ouvir a voz de Deus. Pois Cristo diz: as minhas ovelhas escutam as minhas vozes, não. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós seguimos a Deus. Nós fazemos obras em nome de Deus, damos testemunhos dele. Testemunhos não, né? Testemunho dele. E se você não escuta a voz de Deus, se você não proclama com a sua vida que Cristo é o teu pastor e nós somos a sua ovelha, as suas ovelhas, nós estamos sendo ovelha do inimigo.
Estamos sendo ovelha do lobo que no evangelho passado nós meditamos. Não adianta. Não dá para servir dois senhores. Ou abrimos a porta do nosso coração ou fechamos a porta do nosso coração. Não dá para deixar ela meio aberta. Uma hora estar fechada e uma hora estar aberta. Não dá. Pois se estamos no mundo, não dá para ser de Deus. E ainda por cima, Cristo diz: já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Porque não adianta as ovelhas escutarem a voz de Deus e a seguirem se eles não dão testemunho com obras que ele é ovelha de Deus. Não adianta nós estarmos na Santa Igreja para a missa no domingo, se na semana inteira e até mesmo no sábado estamos nas festas, estamos bebendo, se embebedando, se embriagando, fumando, se prostituindo, traindo vossas esposas, se não queremos se sacrificar um pelo outro, sendo pastor, não querendo se dedicar, querendo somente os prazeres momentâneos da carne, se antes mesmo, como eu já ouvi na missa, estamos assistindo pornografia, estamos se masturbando, não adianta queremos fazer tudo isso ao longo da semana e chegarmos no domingo e abrir a porta do coração de Deus e depois da 1 hora da missa queremos fechar a porta. Não dá para servir dois senhores. E digo, se você está escutando somente a voz do mundo, se somente está fechando a porta para Deus, você já está perdido. E se você não abrir a porta do vosso coração, infelizmente, se não se der conta e achar que Deus vai te dar alguns segundos para que se arrependa no seu último suspiro, sinto lhe dizer, você será condenado. Porque ou você escuta a voz de Deus e é ovelha de Deus e dá testemunho dele, ou você é um judeu que fecha o coração e fica pedindo obras e obras e obras, enquanto Deus manda anjos para que mostre, para que você abra a porta do coração e ele adentre. Mas se você continuar com essa vida pecaminosa, com esse coração fechado, não adianta de nada. E assim é para aquela pessoa que você reza e ela não muda de vida. Ou essa pessoa abre o coração, ou não adianta nada. Ou nós abrimos o coração para que Deus adentre e ouvimos a sua voz, pois não adianta acharmos que todos são ovelhas de Cristo, pois Cristo diz: porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas não, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz. E aí, vai de você que está assistindo. Ou você escuta a voz de Deus e adentra nesse rebanho de Deus, ou você vai ser ovelha do inimigo. Proclama com a sua vida que és de Deus, ou vai proclamar com a sua vida que és do inimigo. E que nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, nos ajude para que possamos abrir a porta do coração e que ouvimos a voz de Deus e damos testemunho dele por meio de obras e sempre buscamos fazer parte desse rebanho e sairmos desse barulho, sairmos dessa escuta da palavra do inimigo e sempre buscamos a escutar a sua voz e estar em comunhão com Deus e acreditando que Cristo é o Messias e que Cristo é o nosso Salvador. Que Maria nos cubra com o teu manto sagrado de amor, os anjos e santos dos céus nos ajude a cada vez mais estar próximo de Deus. Tchau! Oxi!